Estamos aqui com o Dr. Inocêncio Shoa e vamos contar um pouco da história da ditadura do Nordeste, sobre a vida dele nesse período drástico do Brasil. Olha, a resistência, no caso da ditadura militar, ela se deu de forma, digamos, bem diferenciada, dependendo do momento histórico em que nós estávamos vivendo. As primeiras manifestações digamos, de oposição ao regime militar, depois de 64, aconteceram em 1965, anos depois. Foram os estudantes, quando nós tentamos recriar a União Estadual dos Estudantes, né, no Brasil inteiro, e todos foram, a liderança daquele primeiro momento foi presa, aquelas prisões simples, que vai preso um dia, no dia seguinte está solto e tal. O senhor entrou no movimento estudantil como? Olha, eu entrei na luta, digamos, contra a ditadura no movimento estudantil, na universidade, né? Eu estava iniciando a faculdade de Direito em 1965, né? Um ano já na época da ditadura, e no momento em que, digamos assim, os estudantes estavam recuperando as suas lutas que tinham cessado a partir de 1964, né, com o fechamento da UNE e tudo mais. E naquele primeiro momento, em 1965, nós tentamos recriar as uniões estaduais de estudantes, as UES, no Brasil todo. Aqui no Ceará também. E a primeira geração, dessa primeira geração, foram presos e tal, aquelas prisões simples, né? Vai lá na Polícia Federal, volta. E aquilo, digamos assim, se acabou ali. Mas o movimento continuou, 67, 68, e aí em 68 eu fui eleito presidente do Centro Acadêmico Clóvis Vilac, que em 1968 foi o ano de maiores mobilizações, né? O ano em que houve o AI-5, né? O ano que começou com a morte do Edson Luiz, né? Teve uma passeata do Rio de Janeiro de 100 mil pessoas, né? E nós aqui do Ceará nós também éramos muito mobilizadores. Aqui nós tínhamos uma capacidade imensa de mobilizar. Havia naturalmente, muita divergência do movimento estudantil, mas na hora que a gente decidia no DCE, num determinado caminho, todos apoiavam. Aqui naquele momento havia muitas forças, digamos, de esquerda. Tinha o Partidão, tinha a AP, a Ação Apostólica, tinha o PCdoB e tinha os trotskistas da Quarta Internacional. Eu era da Quarta Internacional dos trotskistas. Uhum. E nós, em 1968, nos elegemos presidente liderando essa chapa, a chapa Aliança Operária Estudantil Camponesa. Era esse o nome? Era esse o nome. Eu fui eleito com a chapa, o nome da minha chapa era Aliança Operária Estudantil Camponesa. Nós tínhamos naquela época as reivindicações do nosso programa, as reivindicações estudantis, naturalmente, né, sempre. Melhores professores, enfim, melhores aulas, biblioteca, restaurante, etc. Mas nós tínhamos as reivindicações gerais, né? E nas nossas reivindicações gerais, a gente lutava pela criação do POBS, Partido Operário Baseado nos Sindicatos. Essa era a nossa proposta para, digamos assim, nacional. POBS? POBS, Partido Operário Baseado nos Sindicatos. Alguma semelhança com o Partido dos Trabalhadores, que foi fundado com base nos sindicatos de trabalhadores. Isso em que ano, doutor? Isso em 1968. E, então, o ano de 68 começou muito conturbado, né, com a morte do Edson Luiz, que gerou uma indignação em todo o país, né? O momento em que o próprio corpo do Edson Luiz foi disputado pelos estudantes e pela polícia, os estudantes ganhamos o corpo do Edson Luiz e fizemos todo um trabalho de denúncia disso daí. E na missa de sétimo dia, lá na Candelária, o Exército, as forças policiais de repressão cercaram, né, a Candelária, a Igreja da Candelária do Rio de Janeiro, e aquilo gerou uma passeata imensa, chamada dos 100 mil. E aqui nós fizemos, em seguida, uma grande manifestação também, uma passeata que nós calculamos em torno de 30 mil pessoas. Muita gente para Fortaleza, que naquela época tinha talvez umas 400 mil pessoas. O senhor lembra a data?
Não me lembro, mas foi logo no início do ano, talvez aí, depois da morte do Edson Luiz, que foi em março, deve ter sido por aí abril ou maio. E depois tiveram muitos acontecimentos em 68. Teve o Maio Francês, né, que influenciou de alguma forma aqui a todos nós. Em setembro, final de setembro ou início de outubro, teve o Congresso da UNE, em Biúna, o Congresso de São Paulo, de Biúna. Eu estava lá, eu fui preso também, lá em São Paulo. Nós passamos uma semana preso em São Paulo, no Congresso da UNE. Foi preso com o Frei Tito lá? Sim, o Frei Tito estava preso também. O Frei Tito estava na organização, digamos assim, material do Congresso mesmo. Porque ele vivia em São Paulo, né, era dominicano em São Paulo e tal. Pois bem, ali, o detalhe é o seguinte, que depois da prisão de Biúna, passamos uma semana presos, fizemos uma grande greve de fome, o Brasil inteiro pegou fogo. Fogo literalmente, porque naquele momento a polícia já estava reprimindo com balas as manifestações. A gente também, quando ia para as manifestações, também íamos com muito coquetel molotov, etc. Havia uma disputa muito grande e essa passeada com os coquetéis molotov, o Brasil literalmente pegou fogo nas ruas. O senhor falou de algumas prisões, né, doutor Inocêncio? O senhor falou que Ibiúna não foi a primeira? Não, foi a primeira prisão. Antes eu tinha sido chamado à Polícia Federal, comparecer lá, essas coisas. Prisão mesmo, a primeira foi em Biúna. O detalhe era o seguinte, é que aquilo já era um processo penal militar. Nós fomos enquadrados na Lei de Segurança Nacional naquele momento. E logo, sei lá, talvez um mês depois, o Ministério iniciou-se um processo penal militar contra 70 estudantes no Brasil. 10 eram aqui do Ceará, eu era um deles. Eu era o presidente quem sabe, o principal centro acadêmico, que era o de Direito, né? Foi nesse momento que o senhor foi expulso da Universidade de Direito? Não, em seguida. Então, isso deu nos jornais, todos nós ficamos muito preocupados com tudo isso, nós éramos 10 aqui do Ceará, cada um fez uma espécie de esquema de segurança e tal, a gente não tinha muitas informações, mas, enfim, estávamos preocupados com isso. Só que, em razão dessa lista dos 10, né, que éramos objeto desse pedido de prisão preventiva, o reitor Leite, aqui da Universidade Federal, pediu, com um ato, baixou um ato dele mesmo, sem nenhuma defesa, sem nenhuma formalização, um ato caçando a matrícula de 3 estudantes da Faculdade de Direito. O senhor é um deles? Eu era um deles. O Arlindo Soares, o Pedro Albuquerque e eu, que era o presidente do Centro Acadêmico, era, digamos assim, a maior liderança da faculdade e era uma das grandes lideranças do movimento estudantil daquele momento. Porque a Faculdade de Direito, vocês sabem, ela é aqui uma grande faculdade, ela fica bem central na cidade, por ela passa todo esse conjunto de mobilizações. Então nós estamos com prisão preventiva pedida e agora fora da faculdade. E depois veio o AI-5, o ato número 5. Com os senhores, o excelentíssimo senhor ministro da Justiça, senhor Antônio da Gama e Silva. Brasileiros, a Revolução Democrática de 31 de março de 1964 visou a dar ao país um regime de paz e tranquilidade. E o ato número 5, então, todos o exército, enfim, as forças invadiram a Faculdade de Direito, fecharam os diretórios e todos fomos para a clandestinidade. Eu já estava numa certa semi-clandestinidade e aí entrei de fato na clandestinidade. O detalhe era o seguinte, é que nós conseguimos reunir o DCE, Diretório Central dos Estudantes, nas férias, talvez aí em janeiro, fevereiro, e decidimos nesta reunião aquilo que restou do DCE, né? Porque muita gente foi embora, foi para a clandestinidade, saiu do Ceará, foi para outros momentos, militar em outros lugares, até para o exterior. E nós reunimos o DCE e decidimos que na volta das aulas, em 69, nós voltaríamos às faculdades para denunciar, fazer uma grande manifestação, denunciando o AI-5 em si, né? O ato número 5, a violência do ato número 5, a cassação da matrícula dos 3 estudantes, né? O Pedro Albuquerque, o Arlindo e eu, e o fechamento dos diretórios, enfim, denunciando isso daí. E, claro, nós fizemos a nossa parte. Isso gerou outro processo penal militar contra mim. E o exílio veio quando, o senhor? O senhor disse que andou perseguido e teve que fugir pelo Brasil?
É o seguinte, após março, né, de 69, claro que o movimento se desmobilizou, né, e todos nós estávamos em situação de clandestinidade, e então eu fui militar a minha organização, eu fazia parte de um movimento trotskista aqui, da Quarta Internacional, que me mandou, eu não tinha mais condição de morar aqui, né, era um rosto conhecido e tal, e era procurado eu tinha prisão preventiva, né, então eu fui militar no Recife, lá na Zona da Mata, que é a zona açucareira. E fiquei lá durante um ano militando na Zona da Mata, até que fui preso aí em Pernambuco. E aí sim. Foi para a Polícia do Exército? Fui preso pelo DOPS, no primeiro momento, aquela fase mais brutal da prisão. Depois de talvez uns 2 meses, fui trazido para cá junto com Arlindo Soares, meu colega daqui que estava comigo lá. Também era um daqueles 10 que tinham sido a matrícula cassada na Faculdade de Direito. Fomos trazidos para cá para ser julgados, porque naquele processo, naquela manifestação de 1º de março de 69, aquilo gerou um processo penal militar também na Lei de Segurança Nacional. Então, quando nós fomos presos lá, estava em fase de julgamento. Depois de algum tempo, nós viemos para cá para ser julgados e fomos absolvidos. Porque era inclusive um processo simples, era um processo estudantil, uma agitação, não tinha sentido nenhum. Enfim, a nossa advogada foi a doutora Wanda Sidô. Wanda Sidô foi uma grande advogada aqui, dos presos políticos aqui do Ceará. Era uma mulher, uma advogada muito competente, com muita autoridade pessoal, moral, técnica, e nós fomos absolvidos. E me devolveram para Pernambuco, eu era preso de lá, e quando eu cheguei em Pernambuco, aí sim eles me levaram para o Exército, me entregaram para o Exército, sim. E houve tortura, doutor? Naquele momento no Exército, na companhia de guardas, que depois veio a ser a Polícia Federal. E nós passamos um tempo aí, depois eu fui tirado daí e levado para um outro quartel, o quartel das 5 Pontas. Eu fui preso na cela que foi preso Frei Caneca, lá no Forte das 5 Pontas, em Pernambuco. Então houve um julgamento aí, e depois do julgamento eu fui então encaminhado para a penitenciária para cumprir pena, e aí junto com os outros presos. Eu peguei nesse momento 1 ano de prisão, e o detalhe é que houve recurso, né, contra do Ministério Público Militar, contra essa penalidade que ele entendia que era pequena. Não só, nós éramos 9 no processo, todos eles. E então esse processo foi naturalmente levado para o Superior Tribunal Militar. Eu cumpri um ano de pena, saí normalmente com alvará de soltura, como todos os presos saem da prisão. E como não podia voltar para cá, até voltei, mas não tinha como morar aqui porque as pessoas tinham medo de mim. Eu era terrorista, né? Na época da prisão, os jornais lá em Pernambuco, os jornais daqui noticiaram que o Arlindo e eu tínhamos sido presos nos canaviais de Pernambuco, tocando fogo e fazendo... Enfim, eu era muito avisado e as pessoas tinham medo de mim, não tinha como viver aqui. Então, a Ângela, minha mulher, tinha ido para o Rio de Janeiro, tinha terminado o curso dela de medicina, tinha ido fazer pós-graduação e tal, residência médica, e eu fui para lá e nós ficamos durante um tempo lá, numa certa semi-clandestinidade, porque de fato nós estávamos em plena época do Médici aí. E aí a minha organização não tinha toda ela sido presa, tinha muita gente ainda sendo procurado, e a gente sempre tinha que olhar em jornal se tinha a sua cara ali ou alguma informação. Não, eu estava. Não, a minha organização era pequena e toda ela sumiu, ela desapareceu, todo mundo foi preso, né? Não tinha mais. Então, mas enfim, o problema é o seguinte, é que no julgamento do Superior Tribunal Militar, em Brasília, já em 73, final de 73, aí o Superior Tribunal Militar aumentou minha pena e expediu ordem de prisão. Então eu voltei a ficar de novo na clandestinidade. E tive que me aguentar aqui, porque eu não tinha condição de sair do país, né? A minha organização era pequena, toda ela sido dizimada, não tinha contatos no exterior, não tinha como atravessar a fronteira, como se fazia naquela época, né? Aqueles que conseguiam sair do país. E, de alguma forma, enfim, acabei não saindo do país, eu estava trabalhando já com meu nome normal,
tinha conseguido documentos e estava trabalhando, um pequeno trabalho, uma pequena empresa. Mas ainda participava por trás, Não, na época, conversando com um e com o outro? sim, claro, você não deixa nunca abandonei a luta política, mas é claro que noutra perspectiva, até porque a repressão estava dizimando tudo, não havia movimentação de massas nas ruas e a repressão ela visava as organizações políticas de esquerda, né? Que estavam todas sendo dizimadas, todo mundo estava sendo preso, ou morto, assassinado, enfim. E então a luta ali era para sobreviver mesmo, para não ser preso. E eu consegui então levar essa fase até a anistia, em 1979, quando eu, então, anistiado, eu voltei para o Ceará. A anistia foi em agosto, 28 de agosto de 79, e nós retornamos aqui para o Ceará no final de 14 de dezembro de 1979. O senhor lembra a data perfeita? Me lembro porque são datas que a gente não tem como esquecer, né? Não. Eu me esqueci a data da prisão. Eu sei que era fevereiro, mas a data da chegada ao Ceará eu não me esqueço. Lembra de quantos processos foram ao todo? Não, foram 4 processos. Teve o de Biúna, esse nunca foi julgado, porque também era um processo que na prática não se julgaria. O processo contra 800 pessoas. Na verdade, era contra 70 estudantes do Brasil. Mas mesmo 70 estudantes em todo o território nacional, não tinha como... Esse nunca foi julgado. Mas esse gerou um pedido de prisão preventiva que nos atormentou a vida toda. Eu não sei nem se foi decretado ou não, ainda eu já não sei. Depois, um estudantil aqui em Fortaleza, né? Desse eu fui absolvido. Quando eu fui preso em Recife, geraram 2 processos. Por organização política contra o regime. Este eu fui retirado porque tinha sido... Não, gerou eu saí desse processo, porque era o mesmo que eu tinha sido processado aqui, e o outro que, de fato, eu fui condenado. Foram 4 processos penais militares. Como que isso prejudicou sua vida posteriormente? Isso é uma doideira, não prejudica só a vida a ação política nessa natureza, ela prejudica o preso, propriamente dito, mas prejudica todo o entorno dele. Por quê, doutor? Porque todo mundo sofre com aquela prisão, todo mundo se envolve de alguma forma. A esposa, o marido, o namorado, os filhos, a família, a mãe, o pai, isso era uma loucura completa, né? Anos a fio, né? Aquela insegurança de você. E outra coisa, profissionalmente também, né? Quer dizer, quando eu cheguei aqui 11 anos depois, eu tive que recomeçar tudo, né? Meus colegas, um já era juiz, outro era promotor. Vestibular? Não, eu já estava formado. De novo, né? É porque nesse interregno, porque a minha matrícula... Universidade, né? A minha matrícula foi cassada por 3 anos. Então, passou 69, 70, 71. Em 72, eu voltei a fazer a faculdade de Direito no Rio de Janeiro. Porque eu tinha saído da prisão e não tinha tido ainda o aumento de pena do Supremo Tribunal. Esse processo não tinha sido julgado lá em recurso, no Supremo não, no Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse período, eu nem queria voltar, eu tinha medo, eu passei anos tendo pesadelos por conta das torturas, etc. E eu tinha medo, eu não queria ser visto por ninguém, eu não tinha medo de aparecer nos lugares. Mas a Ana insistiu muito. Acabou que ela foi à Universidade Federal lá do Fluminense, não me aceitaram, foi à Universidade do Brasil, também não me aceitaram, as federais não aceitavam. Acabou conseguindo que eu me matriculasse na Faculdade de Cândido Mendes, na Direito Cândido Mendes, porque ela tinha uma amiga do hospital, que era assistente social do hospital, que era ligada ao Cândido Mendes, que era um homem da igreja, comendador da Santa Sé e toda essa coisa. E o Cândido Mendes, com 1000 restrições, aceitou a minha matrícula, né, me mantendo assim numa camisa de força muito forte, mas acabei fazendo o curso e terminei lá. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha terminado o curso de Direito. E, então, o detalhe é que, meus colegas já estavam 11 anos na frente. Um era juiz, outro era promotor, outro era grande advogado, estava todo mundo mais ou menos organizado, e eu comecei do zero. O detalhe era o seguinte, quando eu cheguei aqui, foram 11 anos, né? Eu saí em 69, 68, 69 e voltei em 79, 11 anos depois. Né? E naquele momento havia aqui na faculdade um movimento de reorganização do centro acadêmico.
reabertura do centro acadêmico, porque até então o centro ficou fechado durante 11 anos, né? Só funcionava lá a parte de esporte, né? A coisa dos esportes, a associação esportiva. E havia esse movimento. E houve então o plebiscito optou por reabrir o centro acadêmico, e houve a primeira eleição, e se elegeu o João Alfredo Teles Melo, que é um advogado aqui, professor de direito, um ambientalista, foi presidente, foi deputado federal, foi presidente aqui do PT na época, hoje é do PSOL, enfim. O João Alfredo se elege presidente. Quem deu posse a João Alfredo fui eu, que tinha sido o último presidente do Centro Acadêmico Claver Vilac. Aliás, foi um achado para eles a minha chegada, né? Porque tinham se passado 2 gerações de faculdade, né? 11 anos. 2 gerações, ninguém sabia das lutas do centro acadêmico, dos estudantes, a importância da faculdade de Direito, enfim, todo esse conjunto de informações, como se constituíam as relações dentro da faculdade de Direito, que eram muito interessantes. Na época, a faculdade era um detalhe também, que hoje não existe mais, é importante, eu penso, dar essa informação. A faculdade de Direito tinha partidos políticos na faculdade de Direito, internos da própria faculdade. Tinham 3 partidos políticos. Quando eu entrei na faculdade, tinham 3 partidos políticos que existiram até chegar, até 68. Tinha a FLA, Frente Libertadora Acadêmica, que reunia os estudantes de esquerda, e aí era uma grande frente, estava todo mundo aí, PC, PCdoB, independentes, pessoal de esquerda em geral, os trotskistas. Tinha a VU, Vanguarda Universitária, que era da direita, reunia os estudantes de direita, e tinha a FAM, Frente Acadêmica Nacionalista, que reunia os estudantes de centro político. Quando o senhor faz um paralelo entre esse passado e o que a gente está vivendo hoje? Esse novo momento da crescente aumento da direita na América Latina e principalmente no Brasil, com violências e tudo, olha, o governo do Bolsonaro. É evidente que isso é preocupante, né? É preocupante. O povo brasileiro ainda não despertou na sua integralidade, né? Infelizmente, não despertou ainda para o perigo que corresponde a um sistema nazista de poder, né? Não despertou. E nós estamos nessa luta. Mas, de qualquer maneira, a história mostra que, digamos assim, a vida política é muito mais dinâmica do que se imagina, né? Você tem hoje um capitalismo hegemônico, mas ele tem, digamos assim, há dissensões entre os próprios capitalistas, né? Digamos assim, a sombra do antigo bloco soviético continua. Você hoje, por exemplo, você tem uma China, você tem uma Rússia que mostram claramente que tem divergências claras com os Estados Unidos, mesmo sendo países capitalistas. Porque a China é um país um socialismo de mercado, digamos assim, né? É um país liderado, comandado pelo Partido Comunista, mas não é um país organizado de forma, digamos, como no comunismo pregado por Marx, por Engels, por Lenin. Porque a morte de 64 parece que os Estados Unidos estão fazendo uma nova recolonização da América do Sul. Não, isso aí é sempre o objetivo dele, né? Os Estados Unidos nunca aceitaram que país nenhum aqui da América Latina se independizasse. Tanto que eles deram um cochilo quando houve a Revolução Cubana, que eles chegaram até a apoiar a Revolução Cubana, depois perceberam que aquilo ali foi no regime socialista, depois veio a Revolução da Nicarágua, tanto que não é o Salvador, a Revolução Salvadorenha, eles fizeram genocídios e tal. Olha, é dura a situação aqui da América Latina, tendo os Estados Unidos com o poderio que aqui por perto. Mas, de qualquer maneira, a humanidade já teve situações tão ruins quanto essa antes. Nós temos que ter, digamos assim, não somente fé, mas concretamente os dados mostram que a situação se complica também. Por exemplo, a China hoje é uma potência mundial capitalista, que faz um capitalismo controlado, digamos assim. O governo central tem uma força muito grande e é claro que a influência da China no mundo vai ser cada vez maior. Isso, digamos assim, vai em contrapasso à força do imperialismo americano. Doutor Inocêncio, posso dizer que o senhor, quantos anos se passaram já desde que o senhor entrou no movimento estudantil? Já são mais de 30 anos.
movimento estudantil, na luta política, mais ou menos uns 60 anos. 60 anos. 60 anos depois, o senhor continua sendo anti-imperialista? Sim, claro. E socialista. Mas não disse por E luto por isso toda a vida. E não tem motivo algum para não ser dessa forma. Porque, veja, o capitalismo, ele produziu um sistema político que gerou uma sociedade de consumidores, não uma sociedade de pessoas que pensam em valores humanistas, solidários. O capitalismo hoje tem mais de 1,5 bilhão de pessoas passando fome. Esse sistema, evidentemente, que não pode ser bom. Não pode ser bom. No máximo, no mínimo, uma social-democracia. Que continue, que seja um regime capitalista, mas que seja um capitalismo que mais humano, ou menos brutal. Não um capitalismo selvagem, que é o que nós temos hoje. Que a humanidade hoje está indo para o capitalismo selvagem, que é o que existe hoje, né? No Brasil, por exemplo, onde não existe leis trabalhistas mais, a reforma trabalhista praticamente eliminou todos os direitos trabalhistas. A mesma coisa a reforma da Previdência, a terceirização ilimitada. Nós somos uma sociedade de uberistas. E não só de uberistas de veículos, de uberistas em todo. Os estudiosos do direito do trabalho estão preocupadíssimos, porque essa coisa está se aprofundando. Né? O que era apenas um sistema que girava em torno do táxi, do transporte urbano, hoje tem na alimentação, hoje tem em outros setores da sociedade e vai se ampliar mais ainda, se esse capitalismo continuar existindo. Mas eu acho que não, nós vamos lutar, vamos sim recuperar o nosso espaço. As massas brasileiras, o povo brasileiro vai compreender na prática, no seu bolso, no seu dia a dia, que esse governo é um governo pernicioso, que é esse governo que violenta os seus direitos, e nós vamos sim avançar e passar por essa fase, vamos vencer esse governo Bolsonaro, vamos derrotar o governo Bolsonaro, sim, e vamos restabelecer um sistema democrático, onde as pessoas sejam vistas como pessoas, e não como números ou simples compradores de bens das indústrias e do comércio. Aula de vida, história, parabéns. Eu aqui agradeço, naturalmente, digamos assim, a disposição de vocês de me ouvirem e dizer sempre, né, a democracia é um valor que tem que ser cultivado, né? Eu disse isso muitas vezes para as pessoas na época dos governos Lula e Dilma, onde a gente aparentemente estava numa democracia já fortalecida, que nós tínhamos que ter cuidado. A democracia é como se fosse uma planta que você tem que cultivá-la todos os dias, sob pena dela poder cair. Não, mas no Brasil não vai acontecer uma ditadura. Pode acontecer, já aconteceu na própria história do Brasil. O que foi o nazismo? Foi a derrota da democracia. O que foi o fascismo? Foi a derrota da democracia. Então, o nazismo fez um estrago imenso da humanidade, né? 40 milhões de pessoas. Foi a maior tragédia da humanidade, que foi difícil derrotar o fascismo, né? Foi derrotado o nazismo à custa do sacrifício da vida de 40 milhões de pessoas e de toda a destruição de uma economia mundial, das cidades, das pessoas, das suas vidas pessoais. Nós temos que evitar isso. E nós vamos evitar sim, o povo vai ter consciência, vai adquirir consciência e nós vamos nos fortalecer e derrotar esses criminosos fascistas.